Olá, meus amigos. Espero que todos estejam bem. Esses dias têm sido de muita reflexão e eu quero compartilhar isso com vocês. Eu senti um pouco de tristeza esses dias, sei de relatos de pessoas que estão sentindo também, né, o peso aí de dias difíceis, dias de muitos desafios. Muitas pessoas que estão passando por necessidades, por lutos, estão passando por momentos, né, de muitos testemunhos. Acho que a gente precisa ter essa clareza. E uma das coisas que me fez voltar às leituras comentadas de segunda a sexta, porque eu ia fazer uma pausa, é que eu percebi a importância para mim, para o ambiente em que eu estou, de sustentar essas vibrações. E nenhuma leitura é feita ao acaso. Então, quando a gente pega um livro, ele vai conversar com a gente. O autor, ele, ao escrever, estava ali colocando ideias para serem lidas, para serem refletidas. Então a gente pode fazer ali um diálogo, um encontro com esse autor. A gente está fazendo um encontro com Lancelin nesse livro Cirurgia Moral. Então esse espírito grandioso, ele veio até nós, trouxe sua mensagem e a todo instante que vamos fazer a leitura de suas ideias, nós nos aproximamos dele, nos aproximamos dessa espiritualidade amiga. Então é muito importante que a gente mantenha essa frequência, esses pensamentos de poder, né, nutrir esperança, de nutrir uma vontade superior de vencer esses desafios, de dar o nosso testemunho, cumprindo aí com a vontade de Deus em nossas vidas. Então, a tristeza, ela veio, teve um sentido, eu pude olhar para ela, permitir, né, que ela se expressasse e poder compreender, então, o sentido dela e deixar que ela cumprisse, então, o seu papel e se fosse. Então, o importante é isso. A emoção vem, a gente respeita esse momento, dá ali a devida atenção, depois deixa partir. Ela veio porque eu fiz reflexões muito profundas em cima do que nós estamos lendo. É preciso fazer, neste momento, o exercício do amor ao próximo. O que a gente tem por mensagem no meio de uma pandemia? É o exercício da mensagem do Cristo. Jesus, ele veio nos trazer uma revelação. Além dele falar, seguindo os ensinamentos de Moisés, mas fazendo uma reformulação de que Deus não era aquele homem bravo, né, todo poderoso que castigava, punia, mas era um pai amoroso. Essa era a figura que Jesus trouxe de Deus, porque Deus não é um espírito, né, ele não é um ser humano. Então a gente tende a imaginá-lo como uma pessoa, a nossa imagem e semelhança, mas não, Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Então nós ainda não sabemos quem somos, mas nós somos espíritos brotando aí uma essência divina em nós. A causa primária da nossa existência é Deus. Então nós somos a imagem e semelhança de Deus e não o inverso. E nós tendemos a olhar para nós e para a vida a partir de um olhar material, materialista. O que eu quero dizer com isso? É de não nos olharmos como seres espirituais, mas nos olharmos como esse ser de carne, com uma personalidade que eu me apresento. Então,
Eu olho para mim como a Márcia, que tem uma idade, que tem uma profissão, que tem um círculo de amizade, de famílias, mas isso tudo morre quando a Márcia morrer. Então, como Paulo de Tarso falava, que nós morremos uma vez. E é verdade, a Márcia ela vai ter uma jornada, essa personalidade, e essa personalidade morre com o corpo, mas o espírito continua. E ele não é mais a Márcia. O espírito já teve várias experiências. Então nós precisamos começar a exercitar esse olhar do ser espiritual que nós somos, porque isso faz toda a diferença. E Jesus nos trouxe a imagem de Deus, mas ele falou, acima de tudo, que era um Deus de amor. E esse Deus de amor tinha uma lei, que era a lei maior, onde tudo se resumia. Amar a Deus sobre todas as coisas significa que é amar a Deus sobre os seus filhos, sobre o seu marido, sua esposa, seus companheiros, sobre seus irmãos, é sobre todos os bens materiais, sobre tudo. Tudo nós devemos amar a Deus e depois amar a nós e ao próximo. Então Jesus veio trazer em todos os seus ensinamentos a nossa relação com o próximo. E nós vivemos um momento que isso que temos que testemunhar. Nós precisamos fazer esse trabalho de autoconhecimento. Nós precisamos amar a Deus. E agora é chegado o momento da prática da fraternidade. Nós já vivenciamos, lembrando a Revolução Francesa, a igualdade, a liberdade, depois a luta pelos direitos, a igualdade e agora a conquista da fraternidade. Nós precisamos, já conhecendo, né, já amando Deus, conhecendo Ele como um Pai, nos reconhecermos como espíritos e o próximo como espírito, meu irmão. Todos somos irmãos. Então, neste momento em que vivemos uma pandemia e agora, hoje, 22 de março de 2021, quando eu estou gravando o vídeo, nós temos uma restrição novamente da circulação das pessoas, porque já houve um colapso no sistema de saúde do Brasil. Os hospitais estão com 100% dos seus leitos ocupados e as pessoas não conseguem vagas nos hospitais, atendimentos nos hospitais. E nós temos atingido índices muito elevados de pessoas morrendo diariamente por conta do vírus. O que isso significa? Muitas pessoas estão pensando na economia, muitas pessoas estão pensando no dinheiro, né? Como é que vai ficar o Brasil? Como é que fica o Brasil sem os brasileiros? A gente não pode pensar no navio sem antes pensar na tripulação. Como que ficam os brasileiros em primeiro lugar? Nós estamos vivendo essa crise para pensarmos na fraternidade. Essa é a oportunidade de todos nós darmos o testemunho do amor fraterno. Então, nós temos que acolher os mais fracos. Nós precisamos nos acolher e nós precisamos fazer com o nosso irmão, filhos de Deus, que somos todos, sem distinção, fazer com ele aquilo que gostaria de que fizesse conosco. Precisamos acolher, precisamos cuidar, precisamos nesse momento estender a mão para todos eles. Então, fui tocada profundamente por isso e nós estamos sendo chamados, essa é a convocação do momento. Se não despertarmos para isso, vamos continuar exercendo o nosso pensamento egocentrado, ou seja, só penso em mim e praticando o egoísmo. Nós precisamos combater o egoísmo com o altruísmo, e o altruísmo é esse
cuidado fraterno, olhar para o próximo, ajudar todos que precisam. Isso é um apelo, isso é uma constatação, isso então é uma mensagem do meu coração para todos vocês, para todos nós, que nós precisamos despertar a consciência para que representa realmente esse momento que nós vivemos. Tudo mais virá, o momento vai passar, tudo mais virá, nós vamos poder recuperar as coisas materiais depois. Nós precisamos hoje exercitar o amor aos nossos irmãos. Nós temos direitos e deveres, essa é a mensagem de hoje, capítulo 6. Todos temos direitos e deveres, então nós precisamos exercitar. Direitos todos temos na pauta das nossas existências. Em confronto com o que existe à nossa retaguarda, somos privilegiados pelas conquistas que o tempo nos premiou na ascensão da vida. Porém, não podemos nos esquecer dos deveres a cumprir diante dos outros, que viajam conosco no mesmo comboio planetário. Perceba que nós estamos numa condição mais privilegiada e ele nos diz isso. E temos diante de nós muitas vidas que precisam da nossa atenção. É o nosso dever. É diferente de chamar a ajuda que a gente presta para o nosso irmão como caridade. É mais do que isso. Porque a caridade é amor em ação. Mas nós temos o dever de cuidar do mais fraco. Então nós temos que cuidar de todos que viajam conosco, todos que estão aqui neste planeta. Compete a nós respeitar os que nos ajudam a viver para que o próprio respeito nos garanta a tranquilidade. Temos competência de fazer o que desejarmos que seja feito. Nós podemos fazer o que nós desejarmos que seja feito. No entanto, podemos assumir com isso dívidas para com os nossos irmãos se os nossos feitos não compartilharem com a harmonia da criação. Veja que nós todos temos condições de criar, de realizar o que nós desejamos. Cuidado com o que nós desejamos. Um cuidado para que a gente não assuma mais dívidas, que a gente não se comprometa ainda mais com as leis divinas nesse sentido de infringi-las. Nós precisamos concretizar os nossos desejos, que é de cumprir a lei. O nosso direito é ser honesto. O nosso dever é respeitar a vida que o semelhante leva, de modo que o tempo seja gasto somente na educação que nos compete adquirir. O nosso direito é a honra onde quer que andemos, e o nosso dever é o encargo de trabalhar em silêncio nos moldes do exemplo para ajudar quem ainda não percebeu os valores das virtudes espirituais. Então, nós temos por direito, né, ser honrado, né, não ser respeitado onde quer que nós estivermos. Mas nós temos por dever trabalhar em silêncio, isso é muito importante. Não fique aí, né, fazendo estardalhaços no modo como você trabalha, o que você faz. O exemplo, a prática, fala por si mesma. Então, não precisam grandes discursos. Basta cumprir com as leis divinas, que ali o seu gesto já fala por si. Então, já é o exemplo, né? Para ajudar quem precisa o quê? Despertar essas virtudes. Se essas pessoas percebem em nós virtudes espirituais, elas vão ser sensibilizadas, vão ser cativadas
por nós, né? Pelo nosso jeito de ser com elas. O nosso direito é nos interessar pelo autoaprimoramento e a nossa incumbência é trabalhar constantemente pela paz de todas as criaturas de Deus. Nós temos que trabalhar para todas as criaturas. Quando a gente leu aqui no capítulos anteriores, né? Quando a gente fala também que Jesus dizia que abandonar a si mesmo, a gente precisa entender que é abandonar o egoísmo, que a gente precisa começar a trabalhar para o outro, né? Cuidar do outro, estar na relação. Nós somos seres sociais. Por que nós somos assim? Deus nos criou para viver juntos, um com o outro, conviver, é viver com. Se nós fomos criados para viver com as pessoas, é porque eu preciso delas para minha evolução e elas precisam de mim. Vamos uma cuidando da outra. A condição nossa de espírito que já despertou para a luz é o imperativo sagrado de ajudar quem quer que seja, sem exigências descabidas que possam nos levar ao orgulho e à vaidade. Então, ajude quem quer que seja. Autoridade devemos ter e é justo que a exercitemos nos domínios das nossas emoções inferiores, porque aí a nossa missão se engrandece diante de todas as criaturas que vivem conosco. Então, tenha essa autoridade para consigo mesmo, controle ali os seus impulsos, né? Eduque, né, os seus comportamentos, a sua forma de pensar, para poder educar a forma de falar. Mas veja que também nos domínios das nossas emoções inferiores, então as emoções que brotam, eu identifico e eu passo a ter controle sobre elas, não elas me controlando. Eu passo a controlá-las, ou seja, eu uso do meu racional para transformá-la em um sentimento mais nobre e praticar virtudes. Isso depende de mim. Eu não estou ali entregue aos mandos e desmandos dos meus impulsos, das minhas emoções. Sou eu que sou o ser espiritual, o ser pensante, o ser que sente. Então, cabe ao espírito exercitar com disciplina esse cuidado, autocuidado, essa observação, educando nesse processo a si mesmo. Alistemo-nos no exército da salvação de nós mesmos e entremos na liça. Vamos lutar. Essa é uma guerra e não podemos fugir dos objetivos a que nos propusemos. Veja bem que a guerra não está fora de nós, né? Veja que o exército é da salvação de si mesmo. Não montemos exércitos, não juntemos armas para combater um inimigo exterior a mim, porque não há inimigos exteriores. Se todos somos irmãos, o que eu tenho é que cultivar a paz, a aliança. Nós já falamos sobre os elos, estamos todos conectados. Então, vamos cuidar de fazer um bom combate conosco mesmo. É uma conquista altamente valiosa, a conquista de nós mesmos. Estamos enfermos, e tão enfermos, que somente a cirurgia pode nos aliviar, a cirurgia moral. O terapeuta, na busca da perfeição, prioriza seu próprio tratamento, porque em conhecendo-se a si mesmo, sabe, depois de Deus, os meios corretos da cura completa. Só ele mesmo conhece os segredos da sua própria natureza e aplica os medicamentos correspondentes às suas necessidades. Veja que a ciência já está descobrindo isso. Nós estamos saindo
de uma ciência materialista, que só tinha o olhar para o corpo, para entender que esse corpo é controlado por uma força superior. Que os nossos pensamentos, eles não são produtos, excreções do cérebro, mas que o cérebro, ele faz todo esse trabalho, né, ele dá comandos para o corpo a partir de um ser superior, um ser pensante, um ser espiritual. Com isso, o que acontece? Nós vamos buscar o tratamento, mas não é só o tratamento do corpo físico, é o tratamento do ser espiritual. Nós estamos enfermos aqui, é o espírito. Nós espíritos estamos adoecidos de séculos e séculos, se não milênios, de egoísmo. E precisamos combatê-lo em nós, fazer essa cirurgia moral, uma cirurgia delicada, e que precisamos ali conhecer. Mas lembre que nós só podemos conhecer a nós mesmos. O outro cabe conhecer a si mesmo e cada um fazer o seu trabalho de autoconhecimento e essa cirurgia. Eu não posso lapidar o outro. A cirurgia moral é feita, né, a gente com a gente mesmo. Não se faz a cirurgia no outro. Não é esse tipo de cirurgia que é possível fazer. Então, nós começamos a aprender que nós podemos, inclusive, transformar o nosso corpo físico a partir dos nossos pensamentos e sentimentos. Então, o ser espiritual comanda, não falei? Está no comando? E nós podemos, hoje já se chama epigenética, nós mudamos os nossos genes com a meditação, com a visualização, com a força do espírito sobre a matéria, agindo sobre a matéria. E cada vez mais isso vai se intensificar à medida que nós nos conhecermos. Então, que a cura completa é a cura espiritual, que se dá com o nosso autoconhecimento e com a prática do amor ao próximo. Não basta se conhecer, não basta amar a Deus. É preciso fazer o amor ao próximo. São os 3 que Jesus falou. A lei está toda resumida nessas 3 práticas. Quando eu amo a Deus, eu amo toda a sua criação. Eu reconheço a presença dele em tudo e em mim. Quando eu me amo, exatamente isso, eu me reconheço como filho de Deus, tendo uma essência que é puro amor. E uma sabedoria infinita, é a essência divina. E que criou leis que regem todo o universo de forma justa, de forma harmoniosa, equilibrada, tem ordem em tudo. E eu olho para o próximo, como eu falei, somos seres sociais, nós vivemos em relação, então eu olho para o próximo e ali está a minha oportunidade de praticar, de dar provas, de dar testemunho de que eu amo, de que eu sou capaz de fazer o bem. E com isso se dá o processo evolutivo. Só ele mesmo conhece os segredos da sua própria natureza e aplica os medicamentos. Veja que então nós temos os medicamentos para a nossa própria cura. Meu irmão, já analisastes todos os dias se respeita os direitos alheios pelos pensamentos, palavras e ações? Veja que é respeitar, inclusive, pelo pensamento. O pensamento é ação, o pensamento cria. Então, todo o trabalho que a gente deve fazer, que a gente já viu no início do livro, começa pelo pensamento. O que nós estamos pensando, o que nós estamos falando, fazendo, sentindo. Então, respeitamos o nosso próximo? Já desde o pensamento? Não. Então, nós estamos ainda muito adoecidos e nós precisamos fazer esse trabalho de nos conhecermos e
começar a perceber os nossos pensamentos. Aquele exercício que nós falamos nos primeiros capítulos do livro. Se não, faze isso, respeite os direitos e começa a trabalhar dentro de ti mesmo. Planta e cuida da terra, que o crescimento pertence ao Senhor, que nunca faltará com o seu amor e a sua bondade. Veja bem, quando a gente coloca a sementinha na terra, e a gente rega, cuida ali da terra para que tenha os nutrientes, que ela tenha ali o sol, o serviço vai ser dela, ela vai, né, brotar, a semente vai germinar, respeitando aos seus próprios movimentos, as suas próprias leis internas, as leis da natureza. Então, o Senhor vai cuidar, porque tudo o resto, eu não tenho controle do vento, eu não tenho controle da chuva, eu não tenho controle do sol, eu só tenho controle de poder fazer a rega, de colocar alguns nutrientes na terra, amparar ali a plantinha, mas cultivar, né? Mas o Senhor, Ele está tomando conta de tudo. Façamos a nossa parte. Vamos semear, vamos cuidar dentro de nós e auxiliar o outro. A prerrogativa de todos os seres é viver bem consigo mesmo. Então, nós não fomos criados para sofrer. Isso é uma coisa que a gente deve ter clareza. Nós sofremos por conta das nossas imperfeições e os nossos atos equivocados. Agimos muitas vezes por ignorância, outras tantas por perversidade. Cada um vai ter que se haver com a lei de Deus e vai resgatar os seus erros, mas dentro de uma justiça que é perfeita, porque só é justo aquele que conhece tudo, todos. Ele conhece o que se passa em nós, conhece tudo que se deu em relação aos acontecimentos. Somente Deus. Somente Deus é capaz de praticar justiça. A justiça não é praticada pelos homens, porque nós não conhecemos o outro, o que se passa no interior do outro, suas intenções. Nós não podemos ter clareza do que aconteceu. Nós não temos essa capacidade. Só Deus sabe tudo. Onipresente, onisciente, onipotente. Ele sabe tudo, está em todo lugar e Ele pode tudo. E com a sua justiça, Ele realmente vai exercitar com sabedoria e compaixão. Então, nós estamos ali abrigados por essa justiça divina. Sigamos, então, fazendo o quê? O melhor que a gente puder, porque nós não fomos criados para sofrer, para viver bem, isso sim. Todos nós estamos aqui sofrendo por equívocos nossos. Como eu falei, pode ser por ignorância e pode ser pelo exercício, né, de um egoísmo que já se tornou numa perversão, ou seja, num desvio por conta da maldade que foi sendo nutrida. Deus não criou a maldade. A maldade, ela é decorrência da falta da prática do amor, da prática do bem. Onde a gente não pratica o bem, pode haver o mal, né? A ausência ali da nossa prática do bem. O bem, o Deus, que é a bondade, está em tudo. Então, o que a gente pode dizer é que se Deus está em tudo, a bondade está em tudo. Então, quando falta, né, existe a ausência do bem, na verdade é ausência na nossa vida, porque nós não estamos colocando Deus na nossa vida. Nós estamos apartando Deus de nós. Então, quando a gente se afasta de Deus, Deus está ausente da nossa vida, aí está instaurado o mal. Então, é preciso colocar Deus ativo, presente nas nossas vidas. Como?
cumprindo com as suas leis, amando. Entretanto, temos grandes atribuições para com o próximo, que não pode sofrer com custo para a nossa felicidade. Então, o outro não deve sofrer para que eu seja feliz. A gente já viu que a felicidade só se dá com a felicidade do próximo. Vigia a tua palavra, pois ela, sem a devida harmonia, incomoda quem te ouve e desinquieta quem te acompanha. Somos responsáveis pelo que somos e fazemos. Isso é muito importante, porque as pessoas que falam, eu não sou responsável por isso, isso aqui não é minha responsabilidade, elas estão reativas, elas não estão ativas ali, elas não estão presentes na ação, assumindo que elas são um ser com livre-arbítrio, com inteligência, e que elas tomam decisões que vão afetar a vida de poucas ou muitas pessoas, a depender das pessoas e das ações. Então veja que não adianta dizer que nós não somos responsáveis, porque nós, na verdade, estamos sendo irresponsáveis. Nós estamos cometendo atos de prejuízo, de dano para com os outros e querendo se esquivar como se isso não dissesse respeito a nós mesmos. Mas a justiça divina, por isso que ela é justa, ela sabe e ela nos atribui essa responsabilidade do qual a gente não escapa. Então é preferível que a gente esteja consciente das nossas responsabilidades do que fugir delas, tentando jogar nas costas de outras pessoas. Porque ela vai voltar. Se fui eu que fiz, ela vai voltar para mim. A lei de ação e reação. O que eu faço, retorna. Então é preferível que eu esteja atenta a tudo que eu faço, consciente das minhas ações, porque eu vou responder. Ser responsável é responder por elas. Deus vai me interrogar. O que fizeste com todas as oportunidades que foram te dadas? E eu vou ter que dizer. Ele já sabe. Isso é só uma alegoria, mas é uma situação em que nós vamos nos haver com a nossa própria consciência, porque as leis divinas estão escritas na nossa consciência. Então, nós vamos nos deparar com essas próprias questões. Nós vamos nos perguntar, o que foi que eu fiz? E, impulsionados pela vontade maior de resgatar os débitos, nós vamos pedir novas oportunidades, que serão dadas no seu devido tempo, porque uma programação para reencarnar não é tão simples assim. Então, cuidemos do aqui e agora, de fazer o melhor possível e não podemos deixar de cumprir com os nossos deveres e respeitar os direitos. Recebemos de volta o que damos em todas as dimensões da vida. O comportamento da alma pode ser luz ou treva nos teus próprios caminhos. Em tudo o que fizeres, lembra-te desta palavra: respeito. Que os teus direitos serão resguardados pela lei, que nada esquece. Essa palavra, respeito, deve ficar na nossa mente o tempo todo. Nós precisamos respeitar uns aos outros. Esse é o princípio do amor ao próximo. A gente ainda não sabe amar. A gente está no caminho. O caminho é começarmos a respeitar. Respeitar toda e qualquer vida. A vida vegetal, animal e dos seres humanos. Respeitar todos os direitos. Respeitar a liberdade de se pensar. A liberdade do outro, inclusive, de agir. Mas
nos conduzamos ao caminho do bem. Nós precisamos estar cientes dos nossos pensamentos e atos e passemos então a nos conduzir nessa prática. Façam todos uma boa reflexão sobre esse material. Busquem perceber cada momento da vida de vocês, né, para respeitar o próximo e exerçam. Exerçam o respeito, façam o melhor que vocês possam, porque esse é o caminho do despertar e da transformação. Essa é a cirurgia que nós precisamos fazer. Tenham todos muita paz e a gente se vê no próximo encontro.